Bem, hoje é dia 29 de abril de 2026 e eu gostaria de fazer uma ressalva sobre muita coisa que está acontecendo. Teve um vídeo que viralizou aí na internet do Caneta Azul num programa na internet aí do Paulo Matias lá, o rapaz lá de São Paulo. E ele foi e tal, daí o Regis Tadeu, não sei o que, e teve, bom, vocês sabem o que foi. Na minha opinião, eu acho que nessa eleição de 2026, a gente está em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, daqui 5, 6 meses, eu acho que essa eleição ela vai ter algumas novidades, assim, eu acho que não vai ser sempre a mesma coisa, tá? Eu acho que esse papo de tiririca, esse pior que tá não fica, essa coisa meio na imbecilidade, essa coisa meio de, vou fazer voto de protesto, eu acho que não vai colar. Aqui no estado do Rio Grande do Sul nunca colou esse papo, tanto que candidatos que caem pro bizarro, caem pro macarrônico, caem para coisas ridículas, apelando pro ridículo, nunca tiveram muito sucesso aqui no Rio Grande do Sul. Em São Paulo é um estado, e olha só, né? Paulistas, paulistanos da cidade de São Paulo, paulistas do estado de São Paulo, que se julgam, né, a locomotiva do Brasil, e de fato são, mas São Paulo, por ter essa quantidade de imigrantes nordestinos, né? São Paulo é o estado que mais tem imigrante nordestino do Brasil. São Paulo sempre deu essa oportunidade para esses candidatos bizarros do Nordeste. Então, assim, só que esse ano eu sinto que é algo diferente, tá? Esse ano o brasileiro vai ir pelo tradicional. O brasileiro vai ir pelo candidato com cara de política. Escuta o que eu tô falando. Nunca, assim, ó, das últimas eleições, assim, tanto que 18, cara, teve aquele tal de não sei o que barbudo do Bolsonaro que foi eleito, um candidato completamente bizarro. Então, assim, esses candidatos bizarros, como Joyce Hasselman, esses candidatos folclóricos, esses candidatos vão acabar. E eu coloco na mesma partilheira, tá? Em bizarrice. Joyce Hasselman e Caneta Azul, eu coloco no mesmo nível de bizarrice, tá? Uns por desonestidade intelectual, por entender, ler e falar que entendeu X, e outros por um completo despreparo mental, psicológico, físico, pessoas assim que não têm a mínima condição de ser um deputado federal. Mas eu acredito que nessa eleição de 2026 vai ser isso, cara. Vai ser isso. Vai ser optado pelo tradicional. E quem diria? Como o tempo passa, né? A candidata Tabata Amaral, que para mim são 513 deputados federais, e a Tabata Amaral é uma das melhores deputadas que tem no Brasil, deputados. E eu vou dizer uma coisa, a Tabata Amaral será reeleita e a Tabata Amaral vai para a terceira reeleição, assim como outros candidatos que vieram como novidade em 2018. Então assim você vê que eu me lembro que na época meu pai era vivo na época, a gente tava falando sobre política assim, meu pai dizia, cara, a gente não pode ficar dizendo que fulano é novidade, ciclano é novidade, porque tudo envelhece. Uma hora vai feder mofo. E tem muitos candidatos aí que se venderam dizendo que nunca iam participar de reeleição e em 2018 foram eleitos pela primeira vez, foram reeleitos em 2022, vão ser reeleitos em 2026, muitos deles com o pé nas costas, mas assim, já estão fedendo mofo. Tem candidatos aí com 30 anos de idade que já estão fedendo mofo, porque já vão para a terceira reeleição, já vai para 12 anos de mandato, pessoas que vão fechar 12 anos de mandato com 33, 34 anos, então você vê, e aí inclusive pessoas que defendem Milton Friedman, que é um cara extraordinário, mas assim, qual é a régua? Qual é o termômetro? Qual é o parâmetro? Você vive de política, você quer defender uma ideia espetacular, que você talvez até tenha razão de defender, mas, cara, o teu histórico, o teu currículo é podre, porque você tem um currículo todo definido em viver de política. Então, se você é uma pessoa que não tem esse discurso, você não vai ter esse calcanhar de Aquiles. Como é o caso da Tabata Amaral, que é uma candidata meio de centro. Eu não considero ela nem de centro, eu considero ela de esquerda mesmo.
e acho que vai ser reeleita e merece ser reeleita. Mas a questão é da hipocrisia, a hipérboles de mentiras e desonestidade intelectual. E um monte de gente que eu vejo fazendo vídeo debochando do Caneta Azul, destruindo a imagem dele do ponto de vista de deboche e tal, não sei o que, embora eu ache que não vai ser eleito, mas eu vejo que são pessoas com desonestidade intelectual. Porque são pessoas que pregam uma coisa, vivem outra, têm um currículo podre e que acham que o cidadão paulista, o cidadão paulistano, ele é otário, ele é idiota, ele é um retardado, que ele não presta atenção nas coisas, ele não vê o mix, ele não vê como é que tá o flow do negócio, entendeu? Então eu vejo que a política, de uma forma geral, generalizada, você pega, por exemplo, o rapaz lá tá em terceiro lugar na corrida presidencial, ele pode chegar a 15 pontos, ele tem méritos para chegar nisso. Então você vê que a política brasileira, ela vive uma hipérbole de idiotice, de retardamento mental. Você sai de casa para votar com o ânimo do quê? Você vai votar em quem? Vai votar em quem? Não tem em quem votar. Até os tradicionais são mentirosos. São completamente mentirosos, tá? São completamente mentirosos porque falam que vai fazer A e acabam fazendo B, C, D, E, F, G, H. Então, a política brasileira, ela tá na lata do lixo. Muitos de 2018, que diziam-se novidade, não sei o quê, e não vão ser candidato à reeleição, não sei o quê, são novos Onyx Lorenzoni, são novos Paulo Paim, são novos Pepe Vargas. São novos, cara. Por quê? Porque estão vivendo de reeleição. Eu me lembro que uma vez teve uma candidatura aqui em Caxias do Sul, eu sou de Caxias do Sul, do candidato Alceu Barbosa Velho. E o Alceu Barbosa Velho, ele nunca foi candidato à reeleição de nada. Ele ganhava as eleições e o Alceu Barbosa Velho ele saía. Ele foi eleito vice-prefeito de Caxias do Sul, né? Ele entrou junto com o José Ivo Sartori, na época, aqui em Caxias. Eu nem votava nessa época, mas eu me lembro que ele foi durante 2 mandatos, ou um, acho que foi um só, foi no segundo mandato do Ivo Sartori, ele foi vice do Sartori, aqui em Caxias do Sul. Ele foi prefeito de Caxias, ganhou no primeiro turno, não foi candidato à reeleição, ele foi deputado federal, ele foi deputado estadual, ele foi vereador de Caxias, ele teve diversos mandatos políticos aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e ele nunca concorreu à reeleição, nunca concorreu. E é um cara de esquerda. É um cara de esquerda. Então assim você vê os discursos. Inclusive, quando ele foi candidato, ele não era candidato em 2016, a prefeitura de Caxias na época ganhou Daniel Guerra aqui para prefeito na época. Inclusive uma eleição bem atípica, porque o Daniel Guerra terminou o primeiro turno em segundo lugar e terminando em segundo lugar chegou e ganhou a eleição no segundo turno. Uma coisa assim quanto o Nespo, que era o outro candidato da época. E não sei o que era na época, esses caras aí que não vivem de dinheiro de fundão eleitoral, perguntaram ao Alceu Barbosa Velho. O Alceu Barbosa Velho, raposa velha de política, embora nunca tenha concorrido à reeleição, ganhou, inclusive, se eu não me engano, para deputado estadual, ele ganhou 2 vezes, mas em tempos diferentes, entendeu? Ele nunca concorreu à reeleição. Ele sempre disse que foi contra a reeleição, ele achava a reeleição asquerosa e fomentava a corrupção. E o Alceu Barbosa Velho falou, não, isso aí não vai levar 10 anos, não vai levar uma década. Eles vão querer o fundão eleitoral. Vai ter uma hora que a conta não vai fechar. Esse discurso é muito barato, é muito novato, é muito de adolescente. E se comprovou com o tempo. Se comprovou com o tempo. Hoje, nessa eleição de 2026, que os caras teriam uma bala de prata para matar o vampiro, para matar o Drácula, eles não vão conseguir. Por quê? Porque eles já fazem a mesma forma, eles participam da mesma patota e estão todos vivendo de dinheiro público completamente e recebendo dinheiro do fundão eleitoral. Daí me desculpa, não tem como não ter o deboche dos 40, 80 mil em caixa de papelão, 30 mil reais, 40 mil reais, não sei quanto que foi lá em caixa de papelão. Então é isso que acontece no Brasil. Entendeu? Então como que tu vai levar a política desse Brasil a sério? Não tem como, cara. Me desculpe, mas não tem como tu levar a sério.